Bom, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao conhecimento e estudos sobre organização, sistemas e métodos. Estamos na parte de organização e a partir daí a gente faz a fusão ao entendimento dos sistemas. Mas primeiro a gente precisa entender esse tipo de ambiente, né? Então a gente já falou um pouquinho sobre visão sistêmica, sobre o que é estrutura, quais são os fatores que influenciam uma estrutura organizacional para a tomada de decisão. A gente também compreende que dentro de uma estrutura organizacional existe uma pirâmide e essa pirâmide é dividida em três partes, né? Na base está o nível operacional, por muitos autores chamados de chão de fábrica, né? Aqueles que põem a mão na massa. No meio está o nível tático ou nível gerencial, né? A gerência ali. É este meio que faz a ligação da comunicação eficiente entre quem está em cima, né? Propondo os objetivos e quem vai realizá-los no nível operacional. E no ápice dessa pirâmide está o nível estratégico, é neste nível que requer muito mais conhecimento de causa e efeito, uma visão e uma abordagem muito mais sistêmica de um negócio, de uma estrutura organizacional, e é ali que se traçam os objetivos, né, e são colocados de uma forma muito eficiente, né, com uma comunicação muito mais assertiva para os demais níveis da organização. A gente também entendeu, a partir daquele estudo de caso da Estaleiro Horizonte, que a gente precisa integrar na hora de tomar certas decisões o ambiente interno e o ambiente externo. O que é isso, professor? É justamente verificar o que eu tenho de bom e de falho dentro do meu ambiente interno, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso estar em constante melhoria e implementação, e aquilo que eu tenho lá fora também, que acaba participando, né? Que acaba interferindo direta e indiretamente o meu ambiente interno. Então, o que está fora, essas variáveis e fatores que estão fora, chamamos de variáveis exógenas. São as ameaças e as oportunidades. Então, elas são muito recorrentes na hora de uma análise para tomada de decisão, seja de qualquer ato, né? Para qualquer ação para a minha organização, eu preciso levar em consideração aquilo que eu tenho de ameaça no ambiente externo e aquilo que eu tenho de oportunidade também no ambiente externo. Então, esse fenômeno das integrações nas organizações, como eu disse para vocês na aula passada, é chamado do quê? De teoria da contingência. A gente passa agora a entender a modernidade ou até mesmo a pós-modernidade dessa estrutura organizacional. O que é essa teoria da contingência, professora? Ela significa que eu preciso ver todos os stakeholders, analisar todos os stakeholders. O que são stakeholders? Todas as partes envolvidas e interessadas, né? Então eu preciso analisar concorrente, fornecedores, sociedade, eu preciso analisar os meus colaboradores, os meus coordenadores, aquilo que eu tenho de, vamos dizer, os meus clientes, os meus consumidores. Então, são todas as partes envolvidas no processo de tomada de decisão para qualquer ato ou ação para a minha organizacional. E a teoria da contingência, a gente vai estar falando numa aula específica dela, mas não é o foco de hoje. Hoje a gente só vai pincelar, mas de uma forma bem assertiva, o entendimento da mesma. Então, ela nos remete que existe essa integração do ambiente interno com o externo e que eu preciso levar em consideração todas as análises necessárias para a minha tomada de decisão e não mais aplicar um modelo exato, né? Uma regra, vamos dizer assim, um plano já pré-estabelecido, utilizado
em outras organizações. Por quê? Porque cada organização tem sua particularidade e vivemos um ambiente hoje, quando eu falo em ambiente, é o mercado como um todo, em constante transitoriedade, né? A gente precisa gerenciar essas mudanças, estar aptos a essas transformações. Então, a teoria da contingência, ela vem nos mostrar a importância de ser muito mais flexível, de ser muito mais assertivo e efetivo, não deixando de lado a aplicação da visão sistêmica, olhar todas as partes ali, olhar a empresa, a estrutura como um todo, tanto do seu ambiente interno como externo, que estão integrados. Então, essa é a essência da teoria da contingência, que estaremos falando nas próximas aulas também, tá? E nessas estruturas organizacionais, precisamos desenhar de uma forma muito mais alinhada, de uma forma muito mais assertiva, muito mais clara e objetiva, o que é essa tal da departamentalização? Colocar a pessoa no lugar certo, tornar os colaboradores muito mais participativos e, consequentemente, a comunicação ser compartilhada de forma muito mais eficaz, surtindo resultados. Então, constituem os critérios utilizados para agregar as atividades de forma coordenada dentro dessa organização. Eu não tenho mais que trabalhar com teorias do achismo, tapar sol com peneiras, de grosso modo falando. Pelo contrário, eu tenho que alinhar, né, o processo ao meu resultado. Eu tenho que alinhar a eficiência, a eficácia e tornar a organização efetiva, né, o ambiente externo. O que é? Ser efetivo, uma organização ser efetiva é atender a real necessidade daquele consumidor, não perder tempo, não perder recursos, sejam eles financeiros, materiais, tá? Então, os departamentos, eles podem estar, né, para conhecimento de vocês, em posições de linha, né, para facilitar esse desenho, algo muito mais visual. Porque pesquisas mostram que algo visual, eles tendem a entender até, vamos dizer assim, até 70% melhor, passar a informação aos meus colaboradores de uma forma muito mais efetiva. Então, eu posso desenhar ele ali em posição de linha, né? Que são os órgãos de execução. Ou também as posições de staff, que são aqueles órgãos de assessoramento. Então, dentro de um departamento, eu preciso ter o órgão de execução e preciso ter aquele vamos dizer assim, aquele órgão, né, ou posição ali, que representa uma base, que representa ali um apoio, né, que a gente chama de staff. Então, deixa eu mudar aqui para vocês. Bom, então vamos entender mais sobre isso, de uma forma muito mais clara, mais objetiva e assertiva, né? Os tipos de estruturas organizacionais. Existem tipos de estruturas organizacionais, e o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte, que existem tipos de estruturas organizacionais, mas que essas estruturas, né, no mundo novo, né, no pós-modernismo, a gente pode implementar a todo momento essas estruturas organizacionais a fim de torná-las muito mais flexíveis, tá? Bom, só que os modelos mais comuns e utilizados por grandes organizações, né, é a organização do tipo linha, né? Dentro dessa linha existem as questões de autoridade, de cadeia escalar, quem vai executar as tal atividades, né? É justamente uma organização tipo linhas e são muito típicas de áreas fim, depende do produto da sua execução ali. Então, dentro de um processo produtivo, a gente tem que entender que existe área fim e área meio. Quando eu utilizo a organização do tipo linha, onde existe autoridade, cadeia escalar, atividades, né, de execução, isso é tipicamente de segmento de área fim, o produto final,
né? Aquilo que eu lido direto com o cliente. E também existe tipicamente a área meio, é aquela que vai dar todo o suporte, eu penso em processo. Organização do tipo staff, é aquilo que eu sou especialista do conhecimento, né? Às vezes falta uma autoridade direta, mas não deixa de parar esse processo. Ela não executa, ela apenas presta essa assessoria, ela apenas presta este apoio, né, para a área fim. Bom, e o modelo de Lean Staff? Ele combina com outros dois modelos, que são esses daqui, ó, né? A departamentalização, então a gente consegue visualizar de uma forma representativamente desenhada, gráfica. Lá em cima está a presidência, e essa assessoria, ela pode também, aqui neste organograma, estar ligada de forma pontilhada. O que significa uma linha pontilhada num organograma? Significa que ela é uma empresa que foi contratada, que presta serviços, que foi terceirizada, que ela presta algum tipo de serviço e que não está ligada diretamente às questões formais da organização. Ou ela pode ter uma linha contínua, como aqui, é um departamento da própria organização. Então, existem esses diretores, né, abaixo da presidência, mas entre os diretores e presidência, existe a assessoria de gestão de pessoas, que ela está ligada, né, a dar suporte, a dar um apoio, a dar uma assessoria para as demais diretorias dentro da organização. Conseguiram compreender? Bom, então vamos aos vários tipos de departamentalização que podem coexistir. Por que coexistir? Porque eles também estão sendo colocados para implementar esses modelos já existentes, tá? A departamentalização funcional, ela é uma das mais comuns nas organizações. Por quê? Porque ela é separada por função. Ela ocorre quando as atividades são organizadas de acordo com as funções desempenhadas, como, por exemplo, tem uma função de marketing, uma função de venda, né? E assim por diante dentro da organização. Existe também a chamada departamentalização por produto ou serviço. Ela acontece quando a organização ela se estrutura em função do que se prove, do que prove para a sociedade, né? Então é aquilo que eu estou oferecendo para a sociedade, aquilo que eu presto serviço para a sociedade. Essa quase não é utilizada. Por quê? Porque ela entra dentro da departamentalização funcional, né? Porque ela também trabalha com a função, mas aquilo que prove para a sociedade, então aquilo que eu vou mostrar para a sociedade. E a departamentalização geográfica é aquela na qual a organização ela se estrutura em função de critérios geográficos ou territoriais. Depende muito da onde eu estou, de que localização a minha empresa está instalada. A departamentalização geográfica é interessante, principalmente hoje, no mundo digital, tá? Por quê? Porque aumentou-se o fluxo de trabalho em home office, de nômades digitais que trabalham de qualquer lugar do país. Então, a minha departamentalização, ela é geográfica quando eu estruturo a minha organização dependendo da onde o meu funcionário ou a minha equipe, né, ou uma parte da minha empresa está instalada, tá? Então, pode ser, vou dar um exemplo para vocês. Pode ser que eu tenha um consultor de projetos lá no Rio de Janeiro, né, fazendo um trabalho de desenvolvimento social nas favelas. E eu tenho a mesma função, né, aqui no Mato Grosso do Sul, com um consultor de desenvolvimento social. Então, depende muito da geografia e do território. E esse consultor aqui
No Mato Grosso do Sul desenvolve um trabalho na hora de desenvolver financiamentos, planos para, vamos dizer, assentamentos e reassentamentos ali, associações propriamente ditas. Então, depende muito da onde a minha equipe, né, e a função que ela tem como critério geográfico. E, consequentemente, eu vou afunilando ou implementando atividades a essa função. Então, ela vai receber de acordo ali com o seu papel desempenhado dentro dessa função, tá? Mas eu posso utilizar a departamentalização funcional e a departamentalização geográfica em conjunto. Bom, a departamentalização divisional, ela acontece quando se divide grandes organizações em grandes outras áreas de atuação. Então, ela incorre de repetições de funções. Então, eu pego várias departamentalizações, como a organização é muito grande, eu formo outros entrepostos, várias outras organizações ou vários outros nichos de atendimento, né? E vou desenhando o mesmo organograma, as mesmas departamentalização de uma forma divisional, mas isso porque a empresa é muito grande. Então, para facilitar a coordenação, o comando, a direção, eu utilizo a departamentalização divisional, mas uma departamentalização funcional já existente. E a departamentalização por processos, a gente utiliza isso muito, vamos dizer assim, quando fala em processo, na área produtiva, propriamente dita. Ela pode ser utilizada por processamento de clientes ou de produto, né? Então, é onde eu vou maximizar a produção, né? Seja na hora de captar clientes e controlar essa carteira de clientes ou na hora de ofertar certos produtos, né? Então, aqui tem um exemplo aí do back office, o front office. Então, as pessoas podem ser vendedoras, por exemplo, e ter a sua carteira ali de acordo com o processo que ela presta para essa organização, tá? E tem a departamentalização por clientes. Existe sim, não é comum? Não, professora, não é comum, né? Então, a departamentalização por clientes, algumas organizações, elas se estruturam em função dos clientes ou grupo de clientes. Um exemplo é o atacado e o varejo, né, que são mais restritos, e essa departamentalização por clientes, ela é muito predominante nesses segmentos de atuação, que é o atacado e o varejo propriamente dito, né? Aqui eu coloquei uma atividade prática, que é a utilização do PBL, mas isso daqui vai ficar para a próxima aula. Eu quero que hoje vocês parem, pensem, repensem tudo que a gente conversou até agora nessas aulas. Se alguém tiver alguma dúvida do início das aulas, eu quero que vocês me procurem, porque eu estou à disposição. Lembrando que a gente não para por aqui do ponto de vista de conhecimento de cada tipo de departamentalização. Nas outras aulas, eu trarei exemplos, né? Eu estarei mostrando estudos de caso. E como vocês já fizeram uma atividade na aula passada, hoje eu vou pensar se eu colocarei ou não uma questão de consolidação. Este modelo de aula, ele está aqui desde o início, né, que a gente iniciou, desde o início, então ele já está disponível na plataforma de vocês. Por isso que eu quero que vocês revejam a aula anterior, olhem com cautela esta aula, façam as anotações em relação às questões de estrutura organizacional, repense a questão de consolidação, né? E aproveitem esse tempinho para tirar as dúvidas comigo, né? Eu estou aqui à disposição de vocês, porque se a gente passar por um outro tema, dar continuidade, ao entender, né, da dinâmica das aulas, é que você compreendeu o que são as estruturas organizacionais e teve uma noção superficial, porque nós aprofundaremos ainda,
essa noção do que são, né, departamentalizações e quais os tipos de departamentalizações comuns. Lembrando que a contingência vem para implementar esses modelos já existentes. Boa noite, pessoal!